Muita inspiração, paciência e muito objetivo. É o que a gente precisa nesse momento. Vamos de fichamento, falar acerca das fichas de pronome. Pronome é uma matéria também muito cobrada em prova. Vai dar pra gente aprender muita coisa com essas fichas de pronome. Vamos lá. Nossa ficha número 1 do dia. Então, nós temos assim, conceito de pronomes, palavras que acompanham ou substituem o substantivo. Aí, para a gente ser mais prático, a gente pode colocar um exemplo assim, ó. Muitos se preocupam com o nosso futuro. Aí eu consigo ter exemplo dos dois tipos, tá? Tá assim. Muitos se preocupam com o nosso futuro. Muitos, esse aqui é um pronome substantivo. Nosso futuro, futuro substantivo. Nosso, um pronome adjetivo. Ô Flávia, mas o nosso também não é um pronome possessivo? É um pronome possessivo. E um pronome possessivo com função o quê? Adjetiva também. Então, eu tenho o seguinte, substantivos são palavras que acompanham ou substituem, pronomes, desculpa, são palavras que acompanham ou substituem o substantivo, tá? Então, a ideia de pronomes é essa. Aí eu tenho pronomes adjetivos. O que acontece com os pronomes adjetivos? Acompanham o substantivo. Então, os pronomes adjetivos acompanham o substantivo. Os pronomes substantivos, por sua vez, substituem o substantivo. Um mesmo pronome pode ser adjetivo numa frase, substantivo em outra, tá? Então, pronomes adjetivos. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, muitos alunos estudam corretamente. Então, nosso pronome adjetivo é esse pronome muitos aqui, ó. Está acompanhando o substantivo alunos. E posso ter também muitos, aí vou tirar a palavra alunos, vou colocar estudam corretamente. Nesse caso, muitos aqui vai ser um pronome substantivo. Aqui um pronome adjetivo, beleza? Então, eu tenho pronomes, são palavras que acompanham o substantivo, né? Ou substituem. Pronome que acompanha, chamado de pronome adjetivo. Aí aqui, ó, um mnemônico simplesinho, ad adjetivo, ad acompanham. Dá pra gente fazer essa leitura, né? Então, pronome adjetivo acompanha. Pronome substantivo substitui. S com S, A com A. Pronome adjetivo acompanha, pronome substantivo substitui. Beleza? Então, os pronomes acompanham ou substituem o substantivo. Os pronomes que acompanham são chamados de pronomes adjetivos e os pronomes que substituem são chamados de pronomes substantivos. Flávia, isso tira a classificação tradicional? Não. O muitos é um pronome indefinido adjetivo e na frase de baixo ele é um pronome indefinido substantivo. É só porque a gente tem que saber essa classificação também. Então, ele não deixa de ser um pronome também classificado na ótica tradicional, não, beleza? Então, aqui, ó, vou colocar só assim para a gente saber, ó. Muitos, nessa primeira frase, é um pronome indefinido substantivo, porque ele está substituindo uma palavra. Nosso é um pronome possessivo. Então, pronome possessivo adjetivo. Pronomes adjetivos acompanham o substantivo. No caso aqui eu tenho muitos, funcionando como pronome indefinido
No caso, adjetivo. Na outra eu tenho muitos, como pronome substantivo, mas também é um pronome indefinido. Beleza. Isso aqui vai ser a lógica dos nossos pronomes. Muito pronome indefinido substantivo, nosso pronome possessivo adjetivo, muitos pronome indefinido adjetivo e por aí vai, beleza? Bom, então uma coisa não exclui a outra. A classificação tradicional não está excluída a partir dessa dicotomia pronome substantivo, pronome o quê? Adjetivo. As duas coisas andam em conjunto, tá? Só para você ter essa noção de que é uma classificação em conjunto. Bom, aí eu vou para a nossa classificação tradicional. Pronomes pessoais retos, oblíquos, átonos, tônicos de tratamento. Então, é um mundo de pronome para vocês, tá? E pronome sempre cai, então a gente tem que saber mesmo, não existe opção não. Pronomes retos exercem função de sujeito ou de predicativo do sujeito. Uma coisa ou outra. Então, eles podem exercer função de sujeito ou de predicativo do sujeito. Um pronome reto, por exemplo, não pode desempenhar função de complemento verbal. Então, uma questão que a gente tem que analisar, por exemplo, em se tratando de eu e de mim, que a gente ainda vai falar nessas questões, tá? Pronomes oblíquos, o que acontece com eles? Exercem função de complemento ou de adjunto. Pode ser adjunto adverbial, adjunto adnominal, complemento verbal, complemento nominal, todas as espécies de complemento ou adjuntos estão aqui aplicadas, tá? Os pronomes oblíquos podem ser átonos ou tônicos. Aqui eu vou colocar as especificações. Então, pronomes retos, o que eu vou ter? Eu, tu, ele, nós, vós, eles e os femininos, né? Ela e elas. Pronomes oblíquos átonos. O que acontece com esses pronomes oblíquos átonos? Ligam-se diretamente ao verbo, eles não dependem de uma preposição. Isso não quer dizer que eles são sempre objetos diretos, não, tá? Então, os tônicos precisam de preposição e os átonos ligam-se diretamente ao verbo. Pronomes oblíquos átonos, o, a, os, as e variações aqui no, na, nos, nas, a gente vai ver isso em outras fichas, né? A gente ainda vai trabalhar essas variações, pode ficar tranquilo que aqui, ó, tá vendo? A gente vai trabalhar essas variações, então não precisa da gente espremer lá no nosso quadrinho, não. Então, o, a, os, as e variações, no caso, eu ainda tenho lhe, lhes, me, te, si, nos, vos. Então, esses pronomes, eles se ligam diretamente ao verbo, o que não significa, beleza? Não significa que eles funcionam sempre com objeto direto. Os tônicos precisam de preposição, então o que eu vou ter aqui, ó? Mim, ti, si, comigo, consigo. Vamos colocar o contigo primeiro, só para ficar na ordem, né? Mim, ti, si, comigo, contigo, consigo, beleza? Aí eu tenho nós, vós, ele, ela, eles, elas, conosco e convosco. Bom, o que você percebeu aí? Você percebeu que existe um ponto em comum. Ele, nós, vós, eles, elas vão aparecer aqui, né? E vão aparecer aqui também.
Nossa, morri. Que morreu, meu filho? Dá para diferenciar tranquilamente pela função sintática. Então, basicamente, você conseguiria diferenciar aqui, levando em consideração a função sintática, beleza? Deixa eu passar aqui para o nosso campo de observações. E aí, imagina que eu tivesse o seguinte: essas formas, ele, ela, nós, vós, eles, elas, podem ser pronomes retos ou oblíquos, a depender do contexto, né? Aí cai naquelas questõezinhas de classificação, né? Então, ele, ela, nós, vós, eles, elas, podem ser pronomes retos ou oblíquos, a depender do contexto, beleza? Bom, então nesse caso aqui, vou pensar nas funções de cada um. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, lutou. Então, vamos imaginar isso aqui, ó. Lutou contra nós boa parte da vida. Então, quando eu falo assim, lutou contra nós, vocês viram a preposição. Esse nós que está aparecendo aqui é um pronome oblíquo. O problema é quando o aluno supõe que o nós sempre é um pronome reto, né? A questão aqui é que se trata de um objeto, por isso ele não vai exercer função de pronome reto. Isso tudo aqui é um objeto. Ela sentia por eles enorme carinho. Ela, sujeito, pronome reto. Por eles já vai ser um objeto, né? Então, no caso aqui, como é um objeto, eu vou ter um pronome oblíquo, que funciona como complemento. O rapaz pediu que ele voltasse para casa. Ele funciona como sujeito, pronome reto. É certo que nós somos agentes em nossas vidas. Nós somos, né, praticando a ação aqui, pronome reto, praticando a função de sujeito. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, gente. Lutou contra nós, sentia por eles. O rapaz pediu que ele... Aqui, nós somos agentes em nossas vidas. Esses pronomes podem ser retos ou oblíquos, a depender do contexto. Na verdade, o que eu estou olhando também tem a ver com a presença ou não de preposição. Vocês perceberam aqui? Porque eles vão ser oblíquos quando houver preposição, né? Então, aqui, ó, retos, eles vão ter funções de sujeito ou predicativo do sujeito. Oblíquos vão ter função de complemento ou de adjunto. Sendo oblíquos, eles vão ser sempre preposicionados. Porque os pronomes oblíquos, a despeito da função que exerçam na frase, serão sempre preposicionados, tá? Então, aqui eu posso colocar ele, ela, nós, vós, eles, elas. Podem ser pronomes retos ou oblíquos, a depender do contexto, ou seja, depende da função que eles vão desempenhar dentro da frase, beleza? Então, basicamente, é isso que a gente vai ter aqui. Então, o pessoal tá animado, tô vendo aí o Antônio, Dandara assistindo aula, Cláudia, isso aí. Todo mundo animado. Aqui do outro lado, Elisa, Nilda, né? E a gente estudando, porque não tem outro caminho, né? Bom, pensei nessa observação que a gente já deixou mais ou menos registrada na nossa ficha, ó, tá vendo? Que a gente deixou esse verdinho aqui, exatamente para mostrar que a gente vai ter pronomes idênticos, mas com classificações diferentes a depender do contexto. Aí faltou a gente classificar aqui os pronomes de tratamento para a gente terminar essa ficha. Pronomes de tratamento, tá? Definem o grau de formalidade
do discurso. O pronome de tratamento você é coloquial, os demais vão imputar ao trecho certa noção de formalidade, beleza? Os demais, então, vão impor, né, ao discurso certo nível de formalidade, tá certo? Então, definem o grau de formalidade do discurso, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, né? Você pode até colocar alguns exemplos, apesar que a gente vai ter outra ficha para isso, mas de qualquer maneira você pode colocar você, Senhor, Senhora, Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Aí o menino vira e fala assim: ô Flávia, é verdade que agora, com um decreto presidencial, só existe o pronome de tratamento senhor? Não, não é bem isso que o decreto fala, não, tá? Então, de acordo com o manual de redação, todos os pronomes de tratamento continuam existindo. Versão de 2018, tá? Dezembro de 2018. Em 2019, realmente houve um decreto que, na administração pública em nível federal, uniformizou as formas de tratamento como sendo senhor para todos os cargos, beleza? Mesmo presidente, ministro, ou seja, padronizou o tratamento em senhor. O manual não fez essa associação, então para a sua prova vale o seguinte: imagina que você tem uma prova em que se cobra o manual de redação, vai vir lá especificando, manual de redação de 2018, pronto, não cobrou o decreto. Manual de redação de 2018 mais o decreto de 1º de abril de 2019. Quer dizer, você vai ter que incorporar o decreto. Então, tanto o manual de redação quanto o decreto são leis, né, gente? Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: eu associo essas leis ao meu edital. O edital, ele traz essa informação para você, não é para você tirar isso da cabeça, não. Agora, se na sua prova não contiver referência ao manual de redação, nem contiver uma referência ao decreto, vale a regra padrão. Todas as gramáticas trazem referência ao emprego de pronomes de tratamento. E essas normas de pronome de tratamento não tem nada a ver com a administração pública, tá? Elas são normas gerais, beleza? Então, só para você entender que se não houver referência manual, pode cair também pronome de tratamento geral. E aí você vai ter que saber o básico. Bom, ok. Pensamos nessa ficha, terminamos essa ficha, vamos fazer esse exercício aqui juntos, tá? Então, eu tenho lá assim, ó, identifique os pronomes empregados nas frases abaixo e os classifique em pronomes substantivos e adjetivos. Cada um atua dentro de sua faixa de registro. Eu tenho o pronome cada e tenho a palavra sua, né? As duas formas aí, a gente acaba tendo essa referência. Cada... O que acontece com esse pronome? Está acompanhando a palavra e aí, portanto, é um pronome indefinido adjetivo, beleza? Sua faixa, acompanhando a palavra faixa, e na verdade o pronome cada, ele deve sempre desempenhar a função adjetiva. Então, isso também é uma outra norma que a gente depois vai falar nela. Acompanhando a palavra faixa, pronome, aí no caso aqui, possessivo, adjetivo, que acompanha o substantivo faixa. Há mais coisas, esse mais é um pronome, no sentido de outras coisas, tá? Esse mais está acompanhando o substantivo coisas. Então, mais é um pronome indefinido adjetivo. Mais coisas entre o céu e a terra do que nossos 5 sentidos. Nossos 5 sentidos. Então, nesse caso aqui, eu tenho nossos, pronome possessivo, adjetivo também, porque está acompanhando a expressão 5 sentidos. Beleza? Depois, o ganho de sensibilidade a que fiz alusão seria patente. O pronome que a gente tem é o que. Esse que é um pronome relativo e ele retoma o termo antecedente.
Se ele retoma o termo antecedente, ele é um pronome de que tipo? Que faz substituição. Pronome substantivo, tá? Então, o ganho de sensibilidade a que fiz alusão seria patente. Pronome substantivo, ele é relativo substantivo, né? Então, a classificação convencional, ela pode aparecer a despeito de você escrever adjetivo ou substantivo que tem a ver com o uso do pronome dentro da frase, tá bem? As certezas dão cor e concretude a algum presente vivido, algum acompanhando o presente vivido, algum pronome indefinido, adjetivo também. Passava um pouco das 5 da tarde daquela sexta-feira. O pronome é aquela, né? Pronome demonstrativo, adjetivo. Não foi capaz de compreender o que eu disse. Eu tenho 3 pronomes. Aquilo que eu disse. O que retoma o o. Então, ó, esse o que tá aqui, ó, pronome, no valor de aquilo, né? Pronome demonstrativo substantivo. O que está aqui é um pronome relativo substantivo também. E o eu vai ser um pronome reto, que eu disse, né? Substantivo, tá no lugar da pessoa que disse também. Então, basicamente, né, a gente consegue ver aí as formas pronominais. Sua equipe instalou sismógrafos em Mara Rosa. Sua, acompanhando a palavra equipe, pronome possessivo, adjetivo. Quem resolveu a pendência do setor? Quem, pronome interrogativo, substantivo, está no lugar do substantivo, beleza? Então, só para ficar mais fácil de você identificar os pronomes das nossas frases. Aqui não é pronome, o do que é uma conjunção comparativa, tá? Se você quiser, você pode escrever que se trata de uma conjunção comparativa. Pode pegar esse aqui, ó. Só para... Ah, por que eu não classifiquei esse aqui? Porque, na verdade, há mais coisas entre o céu e a terra do que nossos 5 sentidos. Ali a gente tem uma conjunção comparativa e não um pronome, o quê? Relativo, beleza? Beleza. Então, essa ficha concluída. A gente já sabe que tem alguns pronomes que eu tenho que prestar bastante atenção, porque eles podem ter classificações distintas. E, gente, existem provas que cobram classificação tradicional. Vai lá, grifa o termo, coloca entre parênteses, perguntando se o termo está classificado o quê? Corretamente. Infelizmente, a gente tem que saber isso também. Gisberto aí na aula, Cláudia também, então alô para vocês. Marli aqui. Então vamos lá fazer mais fichas. Porque você está animadíssimo para continuar a classificação dos seus pronomes, tá? Bom, aí, depois que eu pensei nos pronomes retos, eu tenho todos esses daqui, retos, oblíquos, né? Aí eu tenho pronomes possessivos, indicam posse, obviamente, né? Então, há questões que são de classificação, né? Pronomes indefinidos fazem referência vaga aos seres. Pronomes demonstrativos apontam os seres no tempo ou no espaço.
perto, longe, presente, passado. Então, isso que vai acontecer aqui em se tratando de pronomes demonstrativos, né? Pronomes relativos unem orações a partir de uma palavra comum entre elas. Nosso queridinho, né? Muito caidor de com força mesmo. Então, unem orações a partir de uma palavra comum entre elas. Eles têm esse papel anafórico, né? Então, é um conector anafórico. Eu ainda sei que o pronome relativo introduz um tipo específico de oração, que é a oração adjetiva, né, gente? Então, pronomes relativos, eu posso colocar aqui, ó, introduzem, qualquer coisa você vai pegar seu post-it, igual a gente já combinou, né? Então, ó, coloca, não tá cabendo, não tô achando feio, faz no post-it que fica bonito. Introduzem orações subordinadas adjetivas também. Bom, pronomes interrogativos. Introduzem segmentos interrogativos, né? Trechos interrogativos. E aí a gente vai exemplificar agora. Então, pronomes possessivos, meu, minha, plurais também, teu e os plurais, tá? Indefinidos fazem referência vaga aos seres. Eu tenho um monte de pronomes indefinidos e é importante aqui a gente saber os pronomes indefinidos, porque eles também caem muito em questão que a gente tem que diferenciar advérbio versus pronome indefinido, lembram-se disso? Né? Lá na nossa ficha de advérbio a gente falou sobre isso, né? Isso aqui também é muito caidor de com força mesmo, porque o menino vê o muito, já acha que o muito é advérbio, e nem sempre isso acontece, né? A gente tem lá a possibilidade de ser pronome ou de ser advérbio. Então, eu tenho tudo, nada, algo, alguém, muito, pouco, bastante, certo, que depende do contexto, pode ser adjetivo, diversos, que pode ser adjetivo também, vários, né? Então, aqui eu tenho muitas palavras e eu tenho que avaliar o contexto, mais, menos. Então, já sei aqui que eu tenho que avaliar, porque de vez em quando a gente se perde aqui nessa dicotomia pronome versus advérbio, né? Então, tem que avaliar, porque é muito comum. Demonstrativos, o que eu vou ter? Este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Os demonstrativos, o, a, os, as. Então, basicamente, esses demonstrativos também são importantes. Eu tenho próprio, tal, semelhante. Menos comuns, mas podem aparecer. Relativos, o que eu vou ter, gente? Que, quem, cujo, o qual, porque o artigo aqui é integrante, né? Esse daqui os plurais, tá? Cujas, cujos, mas são os 7 que existem. Pronomes interrogativos. Tem gente que confunde pronome com advérbio, né? Então, aqui, ó, eu vou ter que,
quem, qual, quanto. Advérbio, como, onde, quando, porque. Esse porquê, como vai ter essa vírgula aqui, ele vai ter que vir acentuado, tá? Para que, antes de pausa, né? Então, vou ter todas essas formas. Pronomes interrogativos, eu vou ter que, quem, qual, quanto. Advérbio é circunstância, né, gente? Então, nada a ver com o pronome interrogativo. Então, se eu pensar na noção de advérbio, eu estou pensando numa noção que é circunstancial. Então, basicamente, pensei nisso aqui. Locução pronominal. Trata-se de um segmento ou de expressão, né? Vou colocar expressão. Uma expressão combinando mais de um pronome. Então, a locução pronominal é uma expressão combinando mais de um pronome. Então, eu tenho essas expressões aí. Nenhum de nós, cada qual, qualquer um, todos nós, são expressões combinando mais de um pronome, beleza? Ficha feita. O que eu preciso trabalhar com vocês lá do outro lado da nossa ficha, tá? Nas observações, eu vou trabalhar uma observação dos pronomes possessivos e outra dos pronomes indefinidos. Porque você tem situações em que, às vezes, a gente não tem indicação de posse com o seu. Tipo assim, seu José me ajudou na tarefa. Aí a pessoa acha que esse seu é posse. Morri, né, gente? Esse seu aí é uma redução de senhor. Então, cuidado para a gente não ter uma noção equivocada sobre posse. Então, ocasionalmente, nós teremos a redução, né, de senhor com coloquialismo seu, né? Isso vai ser só uma redução, não vai ser uma posse. Beleza? Então, quando eu falo assim, ó, seu José me esperava para o almoço. Esse seu aqui é no sentido de senhor José. Uma forma mais afetiva, uma forma mais íntima de usar senhor, ok? Não confunda pronome indefinido com advérbio. O pronome indefinido está para o substantivo. O advérbio modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. Então, são relações diferentes dentro da frase, beleza? São relações totalmente diferentes. Bom, então vamos pensar assim, ó. Havia muito interesse do rapaz no fato. Então, quero saber o que esse muito está fazendo aqui, se ele é pronome ou se ele é advérbio. Então, vamos analisar essas palavras aqui, ó. Havia muito interesse do rapaz no fato. Muito interesse, gente,
eu tenho uma expressão que está com um substantivo. A palavra muito está se referindo a interesse, que é um substantivo. Então, esse muito que está aparecendo aqui é um pronome indefinido. Acordou muito cedo naquele dia. É o quão cedo a pessoa acordou. Então, acordou muito cedo, acordou cedíssimo. Cedo, advérbio. No caso aqui, o muito também é um advérbio. Um advérbio modificando outro advérbio. Tenho muito ânimo para construir meu futuro. Tenho muito ânimo. Muito, marcando a palavra ânimo. O ânimo é um substantivo, portanto, pronome indefinido. Então, tenha um cuidado para não confundir aí advérbio com pronome indefinido, tá? Porque confunde mesmo, mas a gente está estudando para tirar essas dúvidas e isso aqui acaba sendo importante na sua prova. Bom, aí classifique os pronomes abaixo na abordagem tradicional. Então, vou pegar os pronomes, vou classificar esses pronomes que eventualmente pode aparecer na prova. Ninguém conhece o esforço, ninguém desconhece o esforço que você fez. Ninguém, pronome indefinido. Você, pronome de tratamento. Referiu-se a ela com carinho. Esse se aqui é um pronome, é uma parte integrante, né? Um pronome oblíquo. A gente chama esse verbo de verbo pronominal. Referiu-se a ela. O que é esse ela, gente? Mostra para mim que vocês estão estudando e que vocês entenderam a explicação que eu coloquei há pouco. O que é esse ela? Pronome? Vai ser um pronome oblíquo. Por que ele é um pronome oblíquo? Pronome oblíquo tônico. Está com função de objeto indireto, referiu-se a ela. Tá vendo? Cuidado, porque nem todo ela é pronome reto. Você já viu isso aqui, ó. Ela pode estar aqui, ó, pronome oblíquo tônico. Vai ter uma função de complemento. No caso, era um objeto indireto, né? Então, senão a gente se perde aí. Pronome oblíquo tônico. Ele me pareceu um rapaz educado. Ele, sujeito, então, pronome reto. Me pareceu, pronome oblíquo átono. Outras pessoas tentaram ajudá-lo também. Outras, pronome indefinido. Ajudá-lo, quem ajuda, ajuda alguém. Esse lo aqui é um pronome oblíquo átono. No caso, ele está com função de objeto direto, mas não precisamos fazer isso agora. Muitos alunos têm problemas de concentração. Muitos, um pronome indefinido. Não disse o que eu desejava ouvir na ocasião. Não disse aquilo que eu desejava ouvir na ocasião. Tem 3 pronomes. O pronome demonstrativo, valor de aquilo, né? O que? Pronome relativo. E o eu, pronome reto. Minhas tentativas foram inúteis, está acompanhando tentativas, pronome possessivo. Outras pessoas podem tentar isso novamente. Outras e isso. Outras, pronome indefinido. Isso, pronome demonstrativo.
Ah, como que isso cai, Flávia? Pode aparecer numa prova, né, gente? Uma questão em que você seja convidado a verificar se a classificação do pronome está feita de maneira correta. E aí é claro que a gente vai sempre buscar um o, que funciona como pronome demonstrativo. A gente vai buscar, por exemplo, para você classificar um muito, que pode se confundir com pronome indefinido e advérbio. A gente vai sempre buscar aquele caso que ofereça o mínimo de dúvida, porque a vida não é fácil. E não há problema nisso, porque você nasceu para batalhar. Né? Você não nasceu para ficar esperando a vida passar. Logo, faça a sua parte. Então, não precisa ficar esperando coisa fácil, não, que não é assim que acontece, não. Beleza, essas duas fichas, ok? Posso passar? Estão me dando um ok aí pra gente passar, que a gente ainda vai fazer mais. Então, vamos dizer assim, é conhecer essas primeiras fichas, né? Elas trazem aí o conhecimento acerca de pronomes, pensando especialmente numa questão de classificação, que pode aparecer na sua prova, ela é igualmente importante. E eu costumo brincar com vocês e falar o seguinte, cuidado para não se apaixonar pelas questões extremamente difíceis. Questões fáceis e difíceis na prova têm o mesmo valor. Então, às vezes, o menino acerta aquela questão de análise sintática que tem 7 orações, e na hora de classificar um pronome, mostra desconhecimento em relação à matéria. Erra. E vale a mesma coisa. Deixa eu só fazer uma retificação. Vale a mesma coisa dependendo da banca. Por quê? Na FCC não, porque existe peso, tá? Na FCC eles fazem um peso ponderado das questões. As questões mais erradas valem mais. E as mais acertadas valem menos. No Enem é o contrário, né? Enem é uma doideira. Mas o Enem também não cai gramática, então essa aula não se aplica porque a gente está estudando para concurso, tá? Então, cada caso é um caso. O CESP não coloca peso por questão. A única banca que faz isso com mais frequência, né, que tem um histórico desse peso relativo, é a FCC, tá? Já viram isso ou não? Ela tem um desvio padrão por questão, muito legal. Isso é inteligente, tá? Então, não é tão simples assim. A vida não é simples. Então, questões fáceis e difíceis valem a mesma coisa, com exceção da FCC, que nesse caso nasceu para ousar, beleza? Ficha toda muito caidora de com força, mesmo, mais um mesmo se você quiser. Bom, você conhece as questões de substituição. O que são essas questões de substituição? Em que eu tenho que optar por substituir um termo por o ou por lhe. Vamos fazer aqui, nesse espaço, um pensando, tá? Já está acostumado com pensando, já sabe o que é isso e tal, beleza. Então, o que nós vamos fazer com o nosso pensando aqui, ó? O que vem lá na prova é assim, ó, vem o termo destacado e você vai substituir por uma forma o quê? Pronominal, beleza? Aí você vai ter lá as formas. Então, normalmente vem a frase e vem uma substituição proposta. É importante obedecer aos mais velhos. A primeira coisa que você fez foi analisar a natureza desse termo. Quem obedece, obedece a. Então, nesse caso, eu tenho um verbo transitivo que indireto. É importante obedecer aos mais velhos. Aos mais velhos, funcionando, portanto, como objeto que indireto. Logo, o correto aqui é importante obedecer-lhes. Flávia, eu posso fazer lhes obedecer? Aqui pode. Por quê? Porque o verbo está no infinitivo e o infinitivo aceita tanto próclise quanto ênclise. Então, até isso também a gente está olhando. Então, é importante obedecer-lhes ou é importante lhes obedecer?
Não encontraram a moça no local. Aí o menino vai lá e fala assim, quem encontra, encontra alguém. Beleza? Então, nesse caso, quem encontra, encontra alguém, eu tenho um objeto direto, o grupo que eu tenho que usar, o, a, os, as, beleza? Então, nesse caso aqui, eu olhei a terminação do verbo, no caso, a terminação do verbo era M, né? Encontraram. Ah, então já fiquei toda assanhada querendo colocar o quê? Encontraram na. Mas vamos lá. O que acontece? Eu tenho um não aqui e esse não atrai o pronome oblíquo. Então, eu tenho não a encontraram. E aqui a ênclise é proibida. Por quê? Porque eu tenho uma palavra atrativa. Como eu tenho uma palavra atrativa, obviamente proíbe-se a ênclise. Liguei esse ar aqui que já está fazendo calor. Então, aqui eu tenho um caso obrigatório de próclise, beleza? Então, tem que olhar isso tudo. Assistimos a cena sozinhos. Isso é um assistir no sentido de ver, é transitivo indireto, né? Existe uma restrição quanto ao uso de ler nessa situação. Então, o certo é assistimos a ela. Nesse caso, há uma restrição quanto ao uso de ler. Beleza? Encontrou o rapaz depois de anos. Quem encontra, encontra o quê? Alguém. Eu tenho um verbo transitivo direto, esse termo funcionando como objeto direto, não existe aqui uma terminação diferente, né? Então, eu tenho que colocar encontrou-o depois de anos. E aí, reticências, tá? Bom, leve em consideração a colocação pronominal. Então, o que eu quero que você entenda é que nas questões de substituição, além da forma do pronome, que você já tem que olhar mesmo, né? Leve em consideração a colocação pronominal, porque eventualmente pode ter um caso proibido de ênclise, um caso obrigatório de próclise. Então, leve em consideração a colocação pronominal. Então, para a gente falar assim que a substituição foi feita corretamente, eu tenho que avaliar a colocação pronominal também. Então, a gente vai fazer essa ficha, que ela, como um todo, é muito caidora de com força mesmo, a gente já sabe disso, né? Ela toda é importante para nós, e aí a gente já tem uma noção que a gente precisa levar em consideração a colocação pronominal. Né? Importante levar em consideração a colocação pronominal. Importantíssimo aqui. Flávia, é verdade que o lhe só pode ser usado para pessoas? Não, não é verdade. Vamos começar bem de cara. Não, não é verdade. Flávia, mas de onde que o povo tira isso? Gente, existem muitas regras, existem muitos autores. É igual doutrina, jurisprudência no direito. Então, a depender do autor, ele vai dizer o seguinte, que é melhor o uso de lhe com pessoas. E isso faz sentido, tá? O pronome dele se ajusta melhor à substituição de pessoas. Só que nós estamos fazendo um estudo aqui com um foco em provas. E aí o que importa para nós não é
se ajusta ou se não se ajusta. Essa é a prova, cobra ou não dessa forma. Então, por exemplo, uma das organizadoras que mais contempla esse conteúdo é a FCC. E ela não cobra desse jeito. Então, ela usa o pronome lhe tanto para fazer referência a coisas quanto a pessoas. Isso não significa que não existam restrições para o uso do pronome lhe. Existem restrições, elas são importantes e precisam ser vistas, beleza? Então, lhe é só para pessoa? Respondido. Não, não é só para pessoas. De onde tiraram esse boato? Há alguns autores que aconselham o uso do lhe com pessoas. Isso não quer dizer que ele é proibido para coisas. Eu aconselhar uma coisa não quer dizer que eu proíba a outra. E existem alguns verbos que realmente repelem o pronome lhe, o que é natural na língua, e a gente aqui já vai trabalhar as exceções mais cobradas em prova também, beleza? Que é o ava-lhe. Não sei se você já pensou nisso aí. Então, vamos lá. O, a, os e as. O que vai acontecer com esses pronomes aqui na nossa ficha, tá? Substituem termos sem preposição. O que mais que eu sei sobre esses pronomes? Eles têm formas, eles viram no, na, nos, nas, a depender da forma pronominal. Então, vamos lá. Para verbos terminados em M ou TIL, use no, na, nos e nas. Então, se o verbo terminar em M ou TIL, nós vamos usar no, na, nos e nas, beleza? Tem que chegar um pouquinho para cá só por causa da telinha aqui. Então, no, na, nos e nas. Bom, para verbos... Então, para verbos terminados em R, S ou Z, nós vamos usar lo, lá, los e las, perfeito? Bom, nesse caso aqui, a gente vai cortar a terminação. Então, nós vamos colocar só tchan, tchan. A gente já sabe que é uma referência a cortar a terminação. Então, eu tenho o seguinte. Fez a tarefa. Vai ficar fê-la. Fizeram a tarefa. Vai ficar fizeram na. Beleza? Então, nossas referências aí de substituição. Lhe e lhes. O que vai acontecer com as formas lhe e lhes? O que elas substituem? Substituem termos com preposição equivalem a ele, a ela, a eles, a elas. Então, eu tenho lá assim, ó. Obedeceu aos pais, obedeceu-lhes. Beleza? Mas, como são sinônimos, obedeceu a eles também serviria. Beleza? Bom, aí seguindo aqui a nossa lógica, restrições quanto ao uso de lhe. Eu costumo falar com vocês ava-lhe, beleza? Só para a gente gravar isso aqui mesmo. Então, o que vão ser essas restrições quanto ao uso de lhe? Assistir, no sentido de ver, visar, no sentido de desejar. Esses são os mais cobrados em prova, tá, gente? Existem outros. Aspirar, também no sentido de desejar. Então, eu tenho lá assim, ó, assistiu,
assistiu ao filme naquele dia, visava a aprovação no concurso, aspirava a um futuro melhor, que não vai ter crase porque tem artigo, palavra masculina. E aí, na hora de fazer a substituição, né, como há uma restrição, a gente tem que usar as formas sinônimas. Use as formas a ele ou a ela, beleza? Então, assistiu ao filme e assistiu a ele. Visava a aprovação no concurso, visava a ela. Só que aí vai perder a crase, obviamente, né? Porque não se usa crase antes de ela. Pronome pessoal. No caso ali, oblíquo, inclusive. Beleza? Então, aspirar no sentido de desejar, visar no sentido de desejar e assistir no sentido de ver, não aceitam ler. Agora, olha como é que o perigo existe para o aluno. Imagina que eu tivesse assim, ó, a correção das provas assiste ao professor. Se eu falo a correção das provas assiste ao professor e grifo ao professor, a correção das provas assiste-lhe. Eu posso fazer tranquilamente. Por que que eu posso fazer tranquilamente? A correção das provas assiste-lhe. Por quê? Por que que eu posso fazer assim, gente? Porque esse assistir que está aparecendo aqui não está no sentido de ver. Esse assistir está no sentido de caber. Então, eu só estou deixando assim, porque às vezes o menino acha assim, nunca pode usar com o lhe. Não é bem assim. Aqui está certo, né? Por que que está certo? Assistir com valor de caber. Então, eu tenho o verbo assistir com valor de caber, beleza? Deixa eu sair do quadradinho aqui para você enxergar a sua ficha toda bonitinha. Apesar que estava tampando muito pouco. Faltam esses dois pedacinhos aqui, né, na nossa ficha, aqui e aqui. Vamos fazer agora. Só para você já ir pensando aqui na sua montagem, tá? Se e consigo, o que que acontece com esses pronomes? Tem valor reflexivo e fazem referência à terceira pessoa, tá? Eu falo, ela só pensa em si mesma. Então, ela só pensa em si mesma. Trouxe consigo as lembranças do passado. Não podemos fugir a essas lembranças, né? Podemos ressignificar. Né? Trouxe consigo as lembranças do passado, beleza? Então, essa lógica aqui. Mas, sabe qual que é o problema? Que você tem mania de usar ele, ela. Ah, ela só pensa nela mesma. Né? A gente tem uma mania de usar o ele e o ela para isso. O que a gente precisa fazer é conter essa mania. Talvez seja mais importante do que você saber que o si e o consigo são reflexivos. Mas é importante você saber que ele e ela não vão fazer esse papel reflexivo na nossa língua, tá? Vamos supor que eu tivesse ela é muito egoísta, só pensa nela mesma. Peraí que eu fechei aqui, deixa eu achar onde é que estamos. Aqui.
Ela é muito egoísta, só pensa nela mesma. Ela, além de egoísta, usa mal o português. Então, ela é muito egoísta, só pensa em si mesma. Ou só pensa em si, nem precisa desse mesmo, que ele é um reforço, tá? Então, na verdade, o que eu tenho que saber aqui é que ele e ela não fazem, pode pôr no post-it, né? Papel reflexivo. Isso é o mais importante. Então, as formas pronominais ele e ela não fazem papel reflexivo. Ah, o governo resolveu por ele mesmo a questão proposta. Não, o governo resolveu por si mesmo, beleza? Ele trouxe com ele as memórias do passado. Ele trouxe consigo as memórias do passado, beleza? Com nós, com vós, conosco, convosco. Como que isso aqui acontece? A questão é se é junto ou separado. Junto sem especificador. E separado com especificador. Então, junto vai ser sem especificador e separado se houver especificador, beleza? Então, eu tenho lá o seguinte, sem especificador, eu tô pensando assim, ó, ela saiu conosco ontem. Ontem não é especificador, né? Não tá se referindo ao nós. Ela saiu com nós dois. Pode ser ontem também. Ela saiu com nós dois, com nós três, ontem. Nossa, Flávia, a moça saiu com dois? Deixa de ser preconceituoso. Primeiro que a frase está nem falando isso. A frase está falando, ela saiu com nós dois. Pode ser um homem, uma mulher, pode ser o pai e a mãe. Sei que está maldando as coisas. Então, ela saiu com nós dois ontem. Então, separado aí, aparece um especificador. Que tipo de especificador que eu posso ter aqui, tá? Só para a gente pensar em especificadores. Vou fazer uma setinha assim. Então, no caso de especificadores, o que eu vou ter? Dois, pode ser um numeral, mesmos, todos, né? Então, ela saiu com nós dois, ela saiu com nós mesmos, com nós todos. Nossa, Flávia, mas com nós todos é muito feio. É a mesma coisa de ela saiu com todos nós. Se eu colocasse no plural, né, trouxeram consigo, no singular, as lembranças do passado. O se e o consigo, né, eles são formas de terceira pessoa que vão ser usadas tanto para o plural quanto para o singular. Exatamente, são usados para plural e para o singular. Então, trouxeram consigo as lembranças do passado. No plural, a forma é consigo do mesmo jeito. Então, eles fazem referência à terceira pessoa, tanto a terceira pessoa do singular, quanto a terceira pessoa do plural. Aqui nós deixamos os especificadores mais comuns. Beleza? Aqui nós deixamos uma questão que é bem importante, que é uma dica que não ocorre. As formas ele, ela, eles, elas não fazem esse papel reflexivo na norma culta. Então, eu tenho que substituir por se e consigo na terceira pessoa.
concluindo essa fichinha aqui, beleza? Aqui, ó, vocês viram que em outros sentidos, o pronome aceita-lhe. Se você quiser, a gente pode escrever isso melhor. Né? Se tiver com valor de caber, aí, na verdade, ele aceita a forma lhe. Não existe obstáculo ali para aceitar a forma com outros sentidos. Beleza? Vamos para a nossa última etapa. Fazer esses exercícios aqui relacionados aos usos pronominais que nós estávamos estudando. Corrija as frases que apresentarem incorreção quanto ao uso de pronomes. Deixa eu resolver os problemas que a atormentam. Tá. Quem atormenta, atormenta alguém, beleza? Aqui, ó, só não vai ser deixa eu resolver os problemas. Tem que ser deixa-me resolver os problemas. Jamais o desobedeceria por motivos banais. É transitivo indireto. Jamais lhe desobedeceria. Devemos ser honestos com nós mesmos. Está especificado, logo é separado. Os moços com que falamos são estudantes de... Com quem falamos são estudantes de direito. Tá certo, quem pode se referir a pessoas, né? A gente ainda vai ver essas formas. Eis a situação onde se colhem tão bons frutos. Tá, só que não vai ser onde, porque não é lugar, né? Então, não é lugar. Você pode colher bons frutos na situação ou da situação. Então, vou colocar na qual. Refiro-me a esse aluno, cujo aluno, claro que não tem jeito de colocar aluno e cujo aluno, refiro-me a esse aluno que já tem nos causado tanto de sabores, não a posse, né? Pronome cujo é só indicações de posse. Quando Vossa Senhoria vier, traga consigo... Pronome de tratamento realiza concordância em terceira pessoa. Pronome de tratamento faz concordância em terceira. É muito difícil para mim acreditar na sua história. Parece que está errado, mas na verdade isso aqui é um sujeito oracional. Ó. Acreditar na sua história é muito difícil para mim. Então tá certo, a frase está invertida. Tal como aparece na sua prova, né? Acreditar na sua história é muito difícil para mim. A frase está invertida e esse uso do mim está adequado à norma culta, beleza? Esses demais pronomes aqui a gente vai ver na próxima aula, né? A gente vai estudar as demais fichas. Então, a gente vai ver emprego de eu e de mim, aqui, ó. Vamos estudar caso defama-vos, né? Então, amanhã... a gente vai ter mais pronomes, porque pronome vai até pronome 8. Então, nós temos muitos pronomes para estudar, depois de outras classes gramaticais, beleza? Então, dito isso, concluímos uma das nossas etapas do dia. E é isso, gente, uma etapa de cada vez, uma coisa de cada vez, muita energia, para poder dar conta do que você precisa fazer. Ninguém na vida alcança objetivos adequados fazendo só o que gosta. A gente tem que fazer o que precisa. E
no seu caso, você precisa estudar. Apesar dos problemas, apesar de filho, apesar de marido, apesar de casa, apesar do trabalho. Ah, mas eu já trabalho tanto, eu trabalho 8 horas por dia. Tá? E daí? Você não quer mudar essa realidade? Você não quer trabalhar 8 horas por dia, mas num outro cenário? Então é necessário que você se esforce para construir essa outra realidade. Não existe um caminho diferente para isso, tá? Então é assim que funciona para você, para mim, para todo mundo. Então não existe atalho para isso não. Existe um negócio chamado esforço e persistência. Vamos fazer as coisas acontecerem, que é assim que dá certo, tá? Beijão, pessoal, até amanhã.